Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Como é bom estar de volta com vocês aqui nessa manhã tão abençoada de vida devocional da nossa IPP-TV. Estamos aqui com o único objetivo de compartilhar a palavra de Deus, estar aqui juntos orando em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. E nesse dia tão especial eu louvo a Deus porque Deus tem sustentado a cada um de nós com a sua destra e poderosa mão. A bem da verdade, os dias ainda continuam sendo difíceis, né? Nesse período que temos passado. Mas nós louvamos a Deus porque Ele não nos abandona, Ele está conosco. E nessa manhã, como costumeiramente, eu convido você, a sua família, aqueles que podem estar conosco nesse momento agora, para uma rápida reflexão na palavra do Senhor. Essa reflexão ela está baseada no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Nós vamos ler alguns versículos aqui do 1 ao 9, mas é Josué capítulo de número 1, do 1 ao 9. E nessa hora eu gostaria de encorajá-lo para que você possa estar colocando aqui no chat do nosso canal o seu pedido de oração, o seu clamor, para que juntos possamos estar intercedendo a Deus em favor da sua vida e da sua casa. Amém? Vamos fazer uma palavra rápida de oração antes de iniciarmos esse momento? Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Bendizemos e adoramos o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso para conosco. E estamos, ó Deus, com os nossos corações alegres em estar mais uma vez na Tua presença, pedindo a direção e instrumentalização do Teu Espírito Santo, para que possamos, assim, falar a respeito da Tua palavra, falar a respeito dos Teus ensinamentos, certo e crendo que o Teu Espírito Santo irá falar conosco. Por isso, ó Deus, edifica, ensina e exorta por meio da Tua palavra, Pai. E que vidas possam ser transformadas, ó Deus, nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração, é o nosso clamor, é a nossa petição nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nessa manhã nós estaremos aqui nesse momento tão abençoado, falando sobre o seguinte tema: ser forte e corajoso. Não temas, o Senhor é contigo. Eu vou repetir: ser forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor é contigo. Essa palavra é uma palavra muito encorajadora. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, passamos por momentos difíceis, passamos por vales, passamos por situações ou tempestades, e quando uma pessoa vem e fala essa palavra, nos abençoa com essa palavra fatalmente encontra ela encontra uma guarida, ela encontra casa em nosso coração. Imagine você, meu irmão, minha irmã, agora passando, eu não sei qual o seu problema, qual a sua dificuldade, qual tem sido os motivos e as lamentações do seu coração. Mas hoje eu quero compartilhar essa palavra com o irmão, com a irmã. Ser forte, corajoso. Não temas, porque Deus é contigo. No livro de Josué, capítulo de número 1, nós encontramos a seguinte... Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Nós encontramos a seguinte declaração: logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vos dou, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei e não te desampararei.
Sê forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que seus pais jurei lhe dar. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para ter o zelo de agir de acordo com os mandamentos da lei que ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nela de dia, de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Sê forte e corajoso, não temas e nem te apavores, porque o Senhor está contigo por onde quer que andares. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto, acredito eu, na grande maioria das pessoas, muito conhecido, né? Seja um texto que vocês já possam ter escutado de alguém, de um estudo bíblico. Esse texto é um texto que denota o encorajamento inicial que Deus faz a Josué. Imagine você, meu amado e minha querida irmã. Imagine os hebreus estavam há tanto tempo sobre a escravidão e sobre o domínio de Faraó naquele período tão truculento em que eles passavam. Eles eram obrigados a trabalhar naturalmente pelo seu alimento, pela sua subsistência. E quanto mais eles cresciam em quantidade, mais Faraó temia sobre esse possível crescimento, e mais Faraó, de forma truculenta, fazia com que o povo ficasse sobre o seu domínio. Isso aconteceu durante muitos e muitos anos, até que Deus levanta Moisés na instrumentalidade e na direção do próprio Deus para fazer com que ele leve uma palavra a Faraó, falando para o povo, liberar esse povo, porque esse era um povo muito amado, muito precioso, e havia uma terra prometida lá desde Abraão, esperando para cada uma dessas pessoas, esse povo tão amado e querido de Deus. É bem certo e claro que nesse período Moisés ele foi um grande líder, porque ele ele enfrentou o Faraó, ele foi aquela pessoa que vivenciou todas aquelas pragas e fora falando para Faraó a respeito delas. E a Bíblia nos relata também que Moisés foi aquele grande líder que por aproximadamente 40 anos no deserto, foi o responsável por conduzir essa multidão de mais de 2 milhões de pessoas no deserto. A Bíblia relata do cuidado, a Bíblia relata do zelo, a Bíblia relata da proteção de Deus para esse povo nessa travessia. Seja quando eles foram retirados do Egito, na abertura do Mar Vermelho, naquele ato tão miraculoso, onde houve ali aquela separação definitiva ali com os egípcios, e também durante o cuidado na travessia, onde identificamos na palavra de Deus que as vestes, que os calçados, as roupas, durante toda a travessia daquele período, elas não se desgastavam. Um milagre tão grande que durante toda essa travessia, todas as indumentárias eram preservadas. A Bíblia relata também do maná, o maná do céu, que vinha todos os dias para alimentar o povo. O maná que não poderia ser guardado, mas o maná que deveria ser utilizado para somente a subsistência daquele dia. A Bíblia fala da coluna de fogo. Atravessar num deserto é uma situação muito desafiadora em virtude da amplitude térmica, ou seja, muito quente durante o dia e extremamente frio durante a noite. Enquanto de dia havia uma nuvem que cobria o povo de Israel nessa travessia para que o sol muito forte não criasse dificuldades, da mesma forma à noite Deus levava uma coluna de fogo que aquecia e trazia direção na travessia do deserto. Esse é nosso Deus, aquele que cuida do seu povo, aquele que ama o seu povo. E mesmo que muitas vezes o povo de Israel se distanciasse ou tivesse momentos de apostasia,
Deus, assim, pelo seu infinito amor a esse povo, o que que ele fazia? Levantava juízes, levantava profetas, levantavam pessoas que pudessem trazer a exortação e o arrependimento na vida daquele povo. Quando Moisés ele chega, a Bíblia nos relata, Deus leva ele a um monte, a um cume, e fala: Moisés, meu servo, aquela lá é a terra prometida, porém tu não vais entrar nela. Quem vai entrar vai ser Josué e Calebe. Todos conhecem a história. Aqueles que entraram dentro do deserto, oriundos do Egito, não foram o mesmo povo que entraram na terra prometida. Uma nova geração foi formada. A indisciplina, a rebeldia daquele povo fez com que eles gastassem muito tempo naquele deserto. Então uma nova geração apareceu durante aquele deserto, e essa nova geração ela foi guiada para entrar dentro da terra prometida, primeiramente por Moisés. Mas não tendo mais Moisés, Josué e Calebe são os dois únicos que estavam designados a fazer essa travessia. E nesse capítulo interessante, no capítulo de número 1, mostra algumas questões muito claras a respeito do encorajamento que Deus faz na vida de Josué. Ele levanta Josué, ele destaca Josué, ele encoraja Josué e ele cria algumas características. Ele fala a respeito de que Moisés já está morto e não vai mais fazer essa travessia. Ele fala também que aquela pé por onde eles passarem, a planta dos pés, ele vai abençoar, porque essa terra é uma terra prometida, é uma terra abençoada. Ele fala a respeito de que, assim como ele esteve com Moisés, assim como ele direcionou Moisés, assim como ele sustentou Moisés, ele também será com a vida de Josué. Deus continua falando que, para Josué, ser forte e destemido, Josué, porque você vai ser o responsável em fazer com que esse povo herde essa terra, alcance essa terra prometida. Ele fala a respeito da grande necessidade do zelo com relação à lei, né, às escrituras, aquilo que era o direcionamento que Deus havia dado para Moisés, e agora o povo precisa ter essa observância, para que houvesse a meditação nela tanto de dia quanto de noite, porque eram os preceitos que Deus havia passado para o seu povo. E ele fala sobre a última forma de encorajamento. Josué, por favor, seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque eu sou contigo por onde quer que andares. Então, eu quero tirar algumas lições rápidas para mim e para a sua vida nessa manhã, a respeito dessa palavra. A primeira lição que eu quero mostrar para vocês, meus amados e queridos irmãos, é: seja forte e corajoso para cumprir a sua missão. Como a gente viu, como nós ouvimos e lemos aqui, a missão era, nós temos que ser corajosos e fortes, porque existe uma missão dada por Deus para mim e para a sua vida, que nós precisamos cumprir. A nossa vida não é uma vida da obra do acaso, a nossa vida não é uma obra tão somente de uma questão aleatória. Há um propósito de Deus na minha e na sua vida. E mesmo que esse propósito muitas vezes possa passar e naturalmente passará por situações tristes, calamitosas ou até mesmo trágicas e também desafiadoras, mas o recado de Deus para mim e para a sua vida nessa manhã é ser forte e corajoso para você poder cumprir a missão. Imagina, né? Naquele momento quando Moisés, ele já não está mais, e Josué está ali com aquela grande incumbência, a Bíblia nos relata que ele está com aquela multidão de pessoas, milhares e milhares de israelitas, e Deus falou: você tem que passar o Jordão, mas espera lá. Existem os cananeus que têm cidades ou casas edificadas. O fato de eu prometer a terra prometida, o fato de Deus ter propósito na sua vida, isso não inibe dos desafios, isso não inibe das dificuldades, isso não inibe muitas vezes dos problemas que nós poderemos passar. Josué, a terra foi prometida. Josué, a terra lá atrás com Abraão, lá atrás com a promessa que fora dada sobre Abraão,
de que eu daria uma terra muito abençoada e prometida para o meu povo, eu fui cumprindo cada capítulo desse processo, Josué. Agora é hora de você atravessar esse Jordão. E como você sabe, os cananeus ali residem. Os cananeus da origem dos amalequitas ali residem. Então vão ter lutas, vão ter batalhas, vão ter guerras, mas o recado é só um: ser forte e corajoso e não temas, porque eu sou contigo, eu sou com o meu povo, eu zelo pelas minhas promessas, eu zelo pela minha palavra. Quando eu dito, tá dito e ponto final. Porém, o que cabe você a fazer, o que cabe você a fazer, eu não faço por você, é você que precisa executar. Porém, já está abençoado. É tão interessante que o primeiro ensinamento que eu vejo muito claro nesse texto é ser forte e corajoso. Por quê? Porque temos uma missão. Essa missão, esse propósito, aonde é um propósito abençoado para mim, para minha casa, para você, para sua casa, ele precisa ser feito. Porém, precisamos estar destemidos, encorajados, com o propósito claro que Deus é conosco. Aleluia. É interessante, meus irmãos, que Spurgeon fala uma coisa: Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual poderia se espalhar em indolência, mas ele deveria usar essa promessa como um cinturão para fortalecer os seus ombros e preparar para os trabalhos que viriam. Imagine você, né? A promessa está clara, essa terra é de vocês. Não, se a terra é minha, então eu vou ficar aqui numa forma muito confortável, tranquila, porque eu sei que Deus está comigo. Não. Não é porque você tem a promessa, não é porque você tem algo prometido da parte de Deus, não é porque o povo naquela época tinha essa promessa que eles deveriam naturalmente se colocar numa posição confortável. Pelo contrário, essa possível facilidade desse conforto, ela tem que ser trocada, assim como Spurgeon fala, por um escudo, por uma força dentro de nós para dizer o seguinte: se Deus é conosco, mal nenhum não vai nos sobrevier. Se Deus está conosco, nada nos segurará. Se Deus é conosco, nada nos impedirá. Essa deve ser a grande realidade e a grande transparência do entendimento bíblico no que tange a você tem propósito, você tem uma missão. Agarra, pega essa missão que Deus te deu, porque Ele tem para você algo espetacular e extraordinário, porque Ele fez e Ele criou a sua vida e não te desamparará. Um segundo tópico, meus irmãos, que eu aprendo com esse texto, Deus fala assim, né? Seja forte e corajoso, zelando pela palavra de Deus. Força e coragem à parte da palavra de Deus, isso é inconsequência. Ou seja, o que é? O servo de Deus só pode estar devidamente encorajado, o servo de Deus só pode estar devidamente preparado se ele observar os caminhos, a direção da palavra de Deus para a sua vida. Sabe qual que é o grande problema muitas vezes da nossa geração? Os problemas da nossa geração é que nós acreditamos que tão somente escutar a palavra é o necessário para romper os nossos desafios. Mas Deus requer de nós não apenas o ouvir, mas o ler, o se embrenhar na sua palavra. Tem muitas pessoas que falam: olha, eu ouço pregações, eu vou na igreja e eu estou sendo direcionado pela palavra. E isso é insuficiente. Deus requer de mim e de você um caminhar diário, uma devocional diária, uma devocional para cada um dos dias, porque para cada um dos dias haverá o seu próprio desafio. Então, nesse momento, meus irmãos, um segundo tópico que eu entendo de forma muito clara nesse momento é justamente o seguinte: Deus, Ele tem para mim e para você o quê? O grande recado: seja zeloso com a palavra de Deus. Olha o que Ele diz na palavra: tão somente de fato,
Seja firme e corajoso para ter zelo de agir de acordo com os mandamentos da lei do Senhor. A questão é, você tem a terra prometida para você ir? Tem. Você vai guiar o povo de Israel? Sim. Porém, não esqueça das instruções dadas por Deus a Moisés na lei que agora está sobre a sua responsabilidade. O grande problema da nossa geração é porque somos uma geração apenas de fast food. Ou seja, queremos as coisas rápidas, queremos as coisas fáceis, queremos as coisas de uma forma tão simples. E aqui Deus deu um recado muito grande e muito claro para Josué. Ei, Josué, seja zeloso, seja observante, seja atento à palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus, ela vai ser vida. Ela vai ser o quê? Instrução. Você tem um povo muito grande que está sobre a sua liderança. Esse povo muitas vezes pode querer se apostatar da fé, dos meus ensinamentos, mas você precisa exortar, você precisa trazer edificação, você precisa trazer ensinamento para esse povo. Era esse o recado que Deus estava passando para Josué. Josué, medita nessa palavra. De manhã, quando você acordar de manhã, imagine na coerência dos nossos pensamentos. Josué, quando você acordar de manhã, leia essa palavra, porque essa palavra dará instruções claras para o seu andar durante o dia. Josué, está findando a noite. Termine lendo essa palavra, porque essa palavra trará, sabe o quê? Esperança para o seu coração no dia de amanhã. Esse é um segundo recado nessa palavra que Deus fala para mim e para você nessa manhã. E por fim, não te mandei eu ser forte e corajoso. Aqui está uma grande explicação sobre que Deus faz, ou seja, Deus não ordena que o crente seja tão somente forte e corajoso. Deus ordena que o crente seja forte e corajoso. Olha aqui, esse aqui está o mistério, irmãos. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Ele está dizendo o seguinte, vai, faça os desafios, passe pelas provações ou atividades que você tem que desenvolver, mas tenha ciência, eu não vou te desamparar, eu não vou deixar você para lá, eu não vou esquecer você, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Ser forte, ser corajoso, não temas, eu estou com você. Eu estou com você. Essa promessa, ela tem que entrar no seu coração agora. Essa promessa, ela tem que quebrar essa sua frieza, essa sua apatia, para entender que Deus está conosco. Não é para podermos jogar a toalha agora. Não tem Covid, não tem morte, não tem tristeza, não tem luta, nada desamparará do amor de Deus. E Ele diz para mim e para você nessa manhã, ser forte. Ser corajoso, faça o que tem que fazer, medita em minha palavra, mas eu vou te deixar um recado, eu não te desampararei. Esse é o recado muito claro para mim e para você nessa manhã. Assim como nós observamos na palavra do Senhor, Deus traz para nós esse entendimento, em nome de Jesus. Eu quero aqui deixar então essas 3 palavras. Primeiro, você tem uma missão, você tem um propósito. E essa missão, esse propósito, assim como Josué teve para entrar com o povo naquela terra prometida, que tinha inimigos ali residindo, mas era prometida para o povo de Israel, precisamos ser firmes e fortes para poder vencer os desafios que Deus nos proporciona. Segundo desafio, medite na palavra de Deus, medite na lei do Senhor, porque ela será o que? Vida para os nossos ossos, vida para a nossa alma e esperança para as nossas emoções. E terceiro ponto que nós finalizamos aqui, ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Eu vou falar até você entender, eu sou contigo, é a palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã. Vamos orar agora, vamos encerrar e estaremos orando por cada um dos pedidos, por cada uma das questões que foram aqui feitas. Entendendo o bom Deus que Ele está com você, Ele está com a sua casa, Ele está na direção do seu casamento e não vamos jogar a toalha, porque Deus está conosco. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa palavra rica e oportuna, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor traz
esse ensinamento para a nossa casa, Pai, porque o Senhor tem uma missão para conosco. Precisamos observar e preservar a meditação da Tua palavra de dia e de noite. E, sobretudo, o Senhor não nos amparará, o Senhor está conosco. Essas palavras devem trazer vida, esperança, devem trazer alimento ao nosso coração, Pai. Que o Senhor possa intervir na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui nos ouvindo, Pai. Entra com providências para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe a sua missão, em nome de Jesus. Amém.